A CPI da Covid teve hoje um clima diferente, especialmente pelo relato de um brasileiro que sobreviveu ao uso do kit Covid da Prevent Senior e que chegou a ser desenganado por médicos da operadora de plano de saúde. O depoimento dele emocionou os senadores. A CPI decidiu convocar novamente o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Senadores consideraram que o governo suspendeu a análise de um relatório técnico que condena os medicamentos do tal kit. A Conitec, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, órgão consultivo do Ministério da Saúde, tinha agendada a votação de um documento com diretrizes para tratamento de pacientes com Covid. Uma espécie de protocolo para ser seguido em todo o país. O documento recomenda não utilizar azitromicina, hidroxicloroquina, cloroquina e ivermectina em pacientes com suspeita ou diagnóstico de Covid em tratamento ambulatorial. E destaca que, em um cenário de epidemia, a alocação de recursos deve ser priorizada para intervenções com maior certeza de benefício, como equipamentos de proteção individual, vacinas, intervenções para o suporte ventilatório dos pacientes e terapias medicamentosas com efetividade comprovada. Mas, em nota, o Ministério da Saúde informou que o coordenador do grupo de especialistas solicitou que o relatório fosse retirado de pauta pela publicação de novas evidências científicas dos medicamentos em análise. O argumento não convenceu os senadores da CPI. O vice-presidente da comissão, Randolph Rodrigues, da Rede, afirmou que o adiamento foi uma decisão do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a mando do presidente Jair Bolsonaro. O senhor presidente da República se irrita com o ministro Marcelo Queiroga e determina lá do Palácio do Planalto a retirada da pauta da Conitec desse tema, inclusive subvertendo a equipe técnica designada pelo próprio ministro Marcelo Queiroga. Nós não podemos terminar essa CPI com a Conitec, sem a Conitec, dar uma posição clara sobre a ineficácia de cloroquina. A CPI reagiu ao adiamento da votação do protocolo da Conitec, aprovando a convocação do ministro Marcelo Queiroga para depor pela terceira vez. O depoimento foi marcado para o dia 18, véspera da leitura do relatório final do senador Renan Calheiros, do MDB. Hoje a CPI voltou a tratar das denúncias contra a Prevent Senior. Ouviu um paciente, Tadeu Frederico Andrade, e o médico Walter Correia de Souza Neto, que trabalhou na empresa por 8 anos. Ele é um dos autores das denúncias de que a Prevent pressionava médicos a prescreverem remédios do chamado kit Covid, comprovadamente ineficazes no combate à doença, como parte de um estudo sem o consentimento dos pacientes, e ocultava mortes por Covid. A operadora nega as acusações. Renan Calheiros ressaltou que as evidências são muito fortes. Nessa reta final, senador Rogério, nos deparamos com esses experimentos macabros e de triste memória nazista com seres humanos que foram transformados em cobaias, expostos a tratamentos paliativos. No que depender deste relator e desta comissão parlamentar de inquérito, eles pagarão muito caro por seus crimes. Eles e todos os agentes públicos que contribuíram por ação, omissão, desídia e incompetência. O paciente Tadeu Andrade relatou que, ao apresentar os primeiros sintomas de Covid, em dezembro do ano passado, fez uma teleconsulta com um médico da Prevent. E mesmo sem o exame para comprovar o contágio pelo vírus, recebeu em casa o kit Covid. Os remédios não ajudaram e Tadeu teve de ser internado às pressas na UTI. Esse período de UTI durou praticamente mais ou menos uns 30 dias, quando uma das minhas filhas recebe um telefonema comunicando que eu passaria a ter os cuidados paliativos. Seria ministrado em mim uma bomba de morfina e todos os meus equipamentos de sobrevivência na UTI seriam desligados. Inclusive, se eu tivesse alguma parada cardíaca, teria recomendação para não haver reanimação. A família não desistiu de lutar contra a orientação da Prevent e pela vida de Tadeu. Ainda assim, a médica insistiu.
prescreveu o cuidado paliativo, adotado apenas quando não há mais nenhuma chance de cura pela medicina. Minha filha não concordou por telefone. Isso se deu por volta do meio-dia, esse telefonema. Acontece que, às 14 horas e 54 minutos, essa mesma doutora, Daniela, insere no meu prontuário o início dos tratamentos paliativos, dos cuidados paliativos, sem autorização da família. E, ao final, ela diz o seguinte, nesse prontuário, que está em mãos da CPI já. Inclusive está em mãos do Ministério Público também, de São Paulo. Ela escreve, em contato com a filha Maíra, a mesma entendeu e concorda. Isso é mentira. Minha família não concordou. Segundo ele, 3 médicos da Prevent ainda apresentaram um prontuário falso para convencer a família. Mas os parentes ameaçaram entrar na justiça e contrataram um médico particular para fiscalizar o atendimento. A minha família não confiava mais na estrutura. E esse médico foi o verdadeiro fiscal dos procedimentos. Eu acho que eu estou vivo também por causa dele. Emocionados, senadores da CPI acusaram a Prevent Senior de colocar os pacientes em cuidados paliativos para diminuir custos. Eles praticaram, doutor Walter Correia, o paliativismo. Não foi cuidado paliativo, paliativismo, que é uma forma de militância e de atuação como regra institucional para eliminar doentes que poderiam ficar mais tempo internados e gerar um maior custo. Não dá para não se emocionar com alguém que se recuperou do corredor da morte, sinceramente. O ex-médico da Prevent Senior, Walter Correia, disse que Tadeu não é um caso isolado. Quando você estava internando um paciente, você já era pressionado para aquele médico que era o guardião, né, o chefe do plantão. E aí, você já paliou esse paciente? Não, mas eu acho que ele é... Não, eu não acho que ele é viável. Você não vai pedir UTI. É enfermaria, porque nós já vamos paliar. Conversa com a família. Conversa com a família e já coloca ele no paliativo. O que importa é mais a gestão de recursos e não o paciente, onde a cultura da empresa tem uma leniência muito grande com esse tipo de coisa, que se você paliar, é meio... você paliou, já estava na hora, já é idoso. O vice-presidente da CPI, Randolfo Rodrigues da Rede, elogiou a coragem de Walter e Tadeu. Defender a vida não pode ter dois lados. Defender valores fundamentais consagrados na Constituição, como da saúde pública, não existe dois lados em relação a isso. Os senadores da tropa de choque do governo pouco participaram do depoimento e, quando falaram, procuraram desqualificar as denúncias do médico, o que provocou revolta dos senadores de oposição e das advogadas que acompanhavam os depoentes. A sessão seguiu com muitas manifestações de apoio ao comportamento deles e Tadeu Andrade voltou a se emocionar. A medicina é um lugar para ser exercido por pessoas que têm amor à vida. E a gente não tem visto nessa Prevent Senior. Então, senhor Tadeu, que Deus lhe dê muitos anos de vida e que o senhor, quando chegar em casa, abrace suas filhas e dê todo o amor do mundo que o senhor puder a elas, porque foi o amor delas que salvou a vida do senhor. Porque se deixasse nas mãos destes que compõem essa mentalidade de governo Bolsonaro, o senhor estaria morto. Assim como morreram centenas de milhares de brasileiros por causa desta visão que este segmento que se diz não corrupto, que se diz tudo, mas que não tem dignidade e não tem respeito nem amor pela vida e não está nesta vida e nessa atividade pública para defender o bem maior de uma nação, de um povo, que é a vida de seus cidadãos e das suas cidadãs. Em nota, a Prevent Senior negou que tenha iniciado tratamento paliativo sem autorização da família de Tadeu Andrade. A empresa disse que, diante da piora do paciente, uma médica sugeriu a adoção dos cuidados paliativos, mas que o tratamento não foi iniciado porque não houve concordância de uma das filhas de Tadeu.
e que ele recebeu e ainda recebe todo o suporte necessário para superar a Covid e as sequelas. Sobre a denúncia do médico Walter Corrêa de Souza Neto, a Prevent Senior disse que ele não apresentou fatos à CPI, mas narrativas mentirosas. Repetiu que nega e repudia as denúncias, que classificou como infundadas com base em mensagens editadas ou tiradas de contexto. Disse ainda que contesta veementemente a acusação de que os médicos da empresa optem pelo cuidado paliativo para matar pacientes e economizar recursos. A Prevent acusou Walter Corrêa de fazer parte de um grupo que tentou firmar acordos milionários para que as denúncias não fossem levadas à CPI. Sobre as declarações dos senadores, a Prevent Senior disse que discorda e que vai colaborar para que órgãos técnicos investiguem as acusações e a verdade seja restabelecida. Hoje, o diretor executivo da empresa, Pedro Benedito Batista Júnior, prestou depoimento à Polícia Civil de São Paulo no inquérito sobre supostas ameaças da Prevent ao médico Walter Corrêa de Souza Neto. Na saída, ele falou com o repórter Wallace Lara e negou a acusação. Qual foi a linha de defesa do senhor? Não tem defesa. A defesa é expor toda a gravação e aí todos podem ter acesso e principalmente a justiça para que tudo fique claro e esse desconforto causado na minha vida e na vida de todos os pacientes que está acontecendo com a Prevent Senior por um cidadão igual o que está fazendo a alegação seja posta limpa. O senhor nega que o tenha ameaçado? Ah, claro, o áudio é nítido. O áudio não tem qualquer ameaça.